Olá, tudo bem com você? O meu nome é Luciana Firmino. Eu sou serva de Deus, eu sou cristã evangélica e amo a palavra de Deus e amo também o ministério com mulheres e com família. E eu gostaria de fazer uma meditação com você, uma reflexão sobre algo que o Senhor tem falado nos meus momentos devocionais, nas minhas meditações, nas minhas leituras bíblicas. E eu gostaria de compartilhar com você uma reflexão sobre o egoísmo e o amor nas nossas vidas, né? Eu vou dizer nas nossas vidas, porque mesmo que eu seja uma pessoa cristã que creia, né, no evangelho, na palavra de Deus, eu não estou imune aos ataques do egoísmo, principalmente nos momentos que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Porque eu realmente acredito que nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, por conta de tantos sinais que nós temos visto acontecer. E nós, como crentes na palavra de Deus, nós temos que blindar a nossa vida do egoísmo. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, o verso 4 e o verso 5 diz assim: o amor é paciente. O amor, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Então, o amor de Deus, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, ele não é egoísta. O amor de Deus, ele tem uma série de características que nos livra do egoísmo. O egoísmo é o inverso do amor. O egoísmo é o amor, sim, mas exagerado pelos próprios interesses a despeito dos interesses do outro. O egoísmo é aquele sentimento de exclusivismo. Eu sou exclusiva, eu sou uma pessoa referência a todas as outras coisas. Isso é ser uma pessoa exclusivista, que se acha referência, né, a tudo e a todos. O egoísmo é o orgulho, é a presunção, né? Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, até para fazer um estudo sobre família, porque o egoísmo ele realmente tem que ser tirado dos relacionamentos, né? Interpessoais, familiares, relacionamento de cônjuges, ele tem que ser tirado da nossa vida, porque ele atrapalha a nossa vida, os nossos relacionamentos. Então eu estava vendo e vi num dicionário de filosofia até mesmo, né, que o egoísmo é a importância predominante a si mesmo. Então a pessoa ela dá importância a si mesma acima de qualquer coisa. Ela dá importância aos seus próprios interesses, aos seus próprios juízos, aos seus próprios sentimentos e necessidades acima de qualquer outro. Não é verdade? Isso não é bom. Isso não é bíblico. Porque a palavra de Deus confronta terminantemente o egoísmo, o preocupar-se exageradamente consigo mesmo sem pensar nas outras pessoas. A Bíblia ela condena terminantemente o eu exagerado, né? O egocentrismo, que são aí tentáculos do egoísmo, vamos dizer assim, né? O egoísmo é algo, um sentimento, uma atitude totalmente contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 24 diz assim, ó, que ninguém busque o seu próprio proveito, antes cada um o que é do outro, né? Ainda em Filipenses 2, 3 diz assim, que nós não devemos fazer nada por contenda ou por vanglória para adquirir uma glória para nós mesmos, mas nós temos que fazer tudo
por humildade e que cada um deve considerar o seu próximo, o outro, aquele que está perto de você, a começar aí pelo seu lar, superiores a si mesmo, num sentido de doar, de servir, de ajudar e de estar disposto a cuidar do outro, a amar o outro, assim como é a perspectiva bíblica, assim como foi Jesus, o nosso mestre, que é o nosso maior exemplo em todas as coisas. Ele deixou a sua glória, ele deixou o seu trono e veio como homem, num exemplo importantíssimo de humildade, para nos deixar esse exemplo, não é verdade? O próprio Senhor Jesus, quando estava ali na sua caminhada aqui na terra, ensinando os seus discípulos, ele estava ali pregando para a multidão e ele disse para aquele povo, para aqueles discípulos, disse assim, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada um a sua cruz e siga-me. Esse negar a si mesmo é negar o seu egoísmo, o egocentrismo e o exclusivismo, o pensar em si mesmo, o querer viver para si e para o suprimento das suas próprias necessidades. Quem supre as nossas necessidades, diz a palavra de Deus, é o próprio Senhor. Quando nós o buscamos em primeiro lugar e servimos ao nosso próximo, Ele vai à nossa frente e Ele supre todas as nossas necessidades. Então é uma reflexão que nós como cristãos, né, como mulheres que desejam servir a Deus, como mulheres que desejam ser melhores para Deus a cada dia, eu estou aqui para dizer para você que nós devemos buscar nos encher do amor de Deus. Quando nós estamos cheias do amor de Deus, não há lugar no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, não há lugar para o egoísmo, para o egocentrismo e para o exclusivismo na nossa vida. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós passamos a ter consideração pelos outros, não é verdade? Quando nós estamos cheios do amor de Deus, nós somos enriquecidas com atitudes de altruísmo, de ajudar o próximo, de estender a mão, de estender a nossa vida em favor daquele que precisa, que necessita. Muitas vezes aqui, assim como Jesus fez conosco, não é verdade? O egoísmo, meus queridos, minha querida, é a raiz, é a causa de muitos males que nós estamos vendo nessa pós-modernidade, nesse momento que nós estamos vivendo. As guerras, os sofrimentos, as misérias, as disputas, as brigas. Tudo isso provém do egoísmo, porque cada um quer defender aquilo que ele acha que deve prevalecer, que deve permanecer, aquilo que é o seu conceito, quer defender o seu ponto de vista, o seu acho, quer que o seu ego seja alimentado pelas razões humanas. Então, muitos males que nós estamos vendo hoje na humanidade é por conta do egoísmo. E o povo, as pessoas precisam conhecer do amor de Deus. E o amor de Deus as pessoas vão conhecer através da minha vida, quando eu reflito a imagem de Jesus em todas as minhas atitudes. Amém? Quando eu escolho agir pelo amor, o amor do Senhor Deus, eu me torno uma mulher mais satisfeita. E eu me torno uma pessoa que tem uma busca sim, mas uma busca incessante de servir primeiro a Deus e depois servir ao meu próximo, servir as pessoas que estão ao meu redor. E isso sim enche a nossa vida de satisfação. A abnegação, aquele sentimento de querer ajudar, de querer se abrir, de querer se doar, de querer ser uma bênção na vida das outras pessoas, é isso que nos traz satisfação espiritual. E isso é o oposto do egoísmo. Deus abençoa aquele que é altruísta, aquele que pensa no próximo antes de pensar nos seus próprios
interesses. Já pensou que maravilha seria o nosso casamento se reinasse em nós o amor de Deus, em nós, mulheres de Deus, né? O amor de Deus e o altruísmo? Que bênção seria nós estarmos sempre dispostas a servir e fazer o bem, né? E encontrar maneiras melhores em Deus de tornar a vida das pessoas melhores a cada dia. Imagina como isso, como os relacionamentos familiares, como os relacionamentos de amizades, os relacionamentos até mesmo nas igrejas se tornariam uma experiência maravilhosa e mais próximos, uma experiência mais próxima do que Jesus fez aqui na terra, né? A experiência de dar, o amor, ele tem uma base. O amor tem uma base que é doação, que é serviço. Não é verdade? Que é servir. Muito melhor é dar do que receber. Essa é uma das características maiores do amor. E nós podemos ver isso na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele amou, Ele se doou, Ele serviu, Ele veio e Ele se entregou. E nós somente estaremos dispostos a nos entregar para que, a começar por nossa casa e se estender pela nossa sociedade e atingir esse mundo que precisa tanto de mudanças e transformações. Tudo mudará quando nós mudarmos através do amor de Deus, de querer servir e de querer dar, e não somente receber, e não somente lutar pelos nossos próprios interesses. Os relacionamentos mudarão quando as pessoas entenderem e viverem o amor de Deus em suas vidas. Comecemos por nós, mulheres. Abra espaço na sua vida e no seu coração para o amor em atitudes, o amor em vivência, e não só o amor em palavras, o amor cantado e o amor pregado, mas o amor em atitudes todos os dias na nossa vida. Quem anda em amor prioriza a necessidade do outro. Quem anda em amor tem paciência, tem bondade no coração, né? Benignidade no coração. Quem anda em amor cumpre os seus papéis, está pronto para servir e ajudar ao próximo. Amém? Eu estou lendo um devocional nesses dias que fala sobre o amor. E nesse devocional diz assim que o amor é o melhor de todas as coisas. É o melhor de tudo, é o amor, né? 1 Coríntios 13:2 diz assim que ainda que nós tenhamos toda a fé, ou uma fé muito grande, aquela capaz de transportar montes, fazer grandes coisas e grandes milagres. Mesmo que eu tenha essa fé incrível, né? Uma fé, vamos dizer assim, que deixa as pessoas impactadas. Mas se não tiver amor, isso não vale nada. O amor é o mais importante nas nossas vidas. Até mesmo a fé é importante? Muito, mas o amor é mais. É isso que a palavra está querendo dizer, prioridades. A nossa prioridade maior é o amor nas nossas vidas. O amor é o motivador das nossas vidas. Toda motivação deve girar em torno do amor. O amor de Deus deve nos constranger, como Paulo disse, nos constranger a ser melhores e fazer a vontade de Deus melhor a cada dia. O amor é a chave para nós vencermos todas as barreiras e diferenças existentes entre nós como seres humanos. Tá aí a chave da vitória, é o amor. E eu gostaria de terminar essa reflexão dizendo que 1 Coríntios 13:13 diz assim, olha, agora pois permaneçam a fé, a esperança e o amor. Desses três, o amor é o maior. Amém? Procure atitudes de amor todos os dias na sua vida. Aí começando nas mínimas coisas, nas pequenas coisas todos os dias. Amém? E Deus vai abençoar não só você, mas vai abençoar todos que estão à sua volta.
E o mundo também, né? A nossa sociedade, que precisa tanto, pode ser impactada. Não é pelos seus dons, não é pelos seus talentos, não é pela sua inteligência, isso tudo é muito importante, mas o que vai realmente mudar a vida das pessoas é o amor de Deus transmitido a eles através da sua e da minha vida. Amém? Fique com Deus.